Eu estou sob efeito de lamotrigina, 300mg. Pronto. Estou sob efeito de atenolol, 10mg, acho que 10mg, alguma coisa assim. Estou sob efeito de cafeína, 200 trilhões de miligramas. Eu estou sob efeito de drogas aqui. Eu estou sob efeito de Dorflex. E o Juscelino está me julgando lá fora porque eu estou sob efeito de drogas. Que é a única coisa que resolve minhas constantes dores de cabeça. E café. Cafeína também. É. E aí Dorflex relaxa. Falou em dor de cabeça e dor cafeína? de cabeça, caraca, uma coisa... Amigo... Mas café ajuda, não ajuda? Ah, porque se ficar sem o café dá dor de Isso é o cabeça, é vício, verdade, é o você tem vício. razão. Não, eu não sei se tenho eu cheguei. poucos de café, então eu tenho pouca familiaridade. Mas... Mas cafeína não dizem que é bom pra dor de cabeça? Não. Não, a cafeína É o estimulante é o do estimulante. sistema Não tem nervoso. cafeína? Quando você vê esses remédios de dor de cabeça, tá lá cafeína. Mas é porque acontece o seguinte. Dá uma- Você pega um Te remédio liga. que tenha cafeína, o que ele vai fazer são duas coisas. Ele tem uma droga, isso é uma coisa super importante da gente Ah, eu dizer. gosto tanto quando você fala assim, eu posso te pode, acariciar. pode, por Eu favor. vou acariciar enquanto ele fala, mano, eu Ele é adoro. fofinho, né? Você tem uma droga. Quando ele tá falando assim, eu fico... Você tem uma droga que ele vai agir nos receptores de dor. Então Tá. é fácil de entender. Você tem um neurônio, que é o que percebe dor. Esse neurônio, na membrana dele, tem algumas sistemas de chave e fechadura, que quando você liga aquilo, vai doer. Então, Tá. quando você toma um analgésico, você coloca uma substância que vai ocupar aquele espaço e vai parar É de tipo doer. uma chave fechadura. Porra. Você enche de papel Você enche ali de na papel fechadura, e não aí vai- a chave não encaixa mais. Tem um Isso. neurônio que aperta o botãozinho ali. Ai. E aí você desliga ele. Isso, e aí você desliga ele. Tá. Só que geralmente esse tipo de substância dá uma deprimida no sistema nervoso. E aí você dorme. E aí você fica mais Eu desligado. tô mais relaxado. E aí olha tô o que, mais que a dopado. indústria farmacêutica faz, coloca uma outra droga ali no meio, que vai agir num outro neurônio, que é a cafeína que vai estimular o seu cérebro. É, Então ela vai estimular o ligar em nervo outros central. neurônios, em outras ligações, e fazer assim, ó, agora você liga. Então eu te desliguei, mas eu te ligo de novo, as entendeu? minhas... Tem duas drogas que eu tomo, que é pra dor e pra alergia. Aham. Né? Então eu vou falar os nomes aqui, mas eu tomo Tandrilax quando eu tô com dor, porque as minhas dores são muito terríveis. E o Tandrilax seria pra me derrubar, até porque tem diclofenaco, Sim. e tem cafeína. Pra dar Então ele aquela- não me derruba. É pra compensar. E alergia, né, eu com antialérgico, eu fico grog, na verdade. Não é que eu fico letárgico. Fica eu fico... sem capacidade de operar maquinário pesado. Exatamente. Sem capacidade de operar nem maquinário leve. Né? Outro dia enfiei o dedo na batedeira depois de tomar eu viro cogos, assim, eu me machuco no micro-ondas. Corta no micro-ondas. Agora, o problema é o seguinte, eu uso o Alegra D, porque o Alegra D tem... não é norepinefrina, é pseudoefedrina. Ele tem um Tem estimulante pseudoefedrina e ele tem um estimulante que, aliás, Eu com vodka... não sou olha, como vocês nos dá seus um nomes. negócio que não recomendo, nunca façam isso. Nunca misturem, Nunca nunca façam misturem. isso. Que é outra droga. O dia Que é seguinte, outra droga. você vai falar o que houve na minha vida. Nossa. Não faço, foi uma vez só pra nunca mais. E aí, Eu, Marco? como não sei os nomes como vocês, mas eu chamo do antialérgico que me derruba e o antialérgico que não me derruba. Eu tenho Exato. os dois. Eu tenho os dois na bolsa. E aí eu vi um vídeo seu que era você estava substituindo o Rivotril. Já, Você tava Rasta! se livrando do Rivotril. Porque é difícil isso. Uma vez que a várias pessoa coisas. entra nessa vida... Pêssego é ruim, né? Não tem outro sabor. Não, mas né? a vida do Rivotril, uma vez que a pessoa entra nessa droga, é difícil sair. Eu uso pouco Rivotril, já tive que entrar pra poder usar mais, então eu uso poucas gotas, poucas vezes por mês. Aham. Mas é uma droga muito ruim, muito perigosa. É uma droga que pode causar problemas muito fortes, causa perda de memória permanente no longo prazo. Eu uso muito pouco, há muito pouco tempo, mas eu conheço gente que usa tipo 20 gotas pra dormir 3 vezes por semana há 20 anos. Caraca, mano, o cérebro dessa pessoa vai ficando muito complicado. E eu tenho muito medo dessas drogas psiquiátricas, porque é super comum, e outra, a gente nem conhece elas há tanto tempo pra saber qual é o efeito a longuíssimo prazo. Mas existem algumas evidências de demência. Eu tenho muito cuidado com essa, porque assim, a droga psiquiátrica salva a vida de muita gente. Então, Sim, né, exatamente. mas ela destrói a vida de muita gente. Tem a parada da geração, acho que eles chamavam de, não sei se era a geração Rivotril, mas era a geração lá dos inícios dos anos 2000, as crianças que eram crianças nos anos 2000, que os pais e as mães davam muito controlador de humor pra essas crianças. Calmante. Isso, e Calmante. isso dava, olha, era um problema. Então assim, eu tenho cuidado com esse tipo de coisa, mas sim, eu evito drogas químicas o quanto dá e procuro... Mas eu acho que assim, a gente tem que voltar um pouquinho, respirar um pouquinho e voltar pra uma coisa. Então assim, pra você que tá assistindo,
Acho que tudo funciona com definições. A gente sempre adora fazer definições. Então o Ruas falou uma frase ali, o Pirula tava falando álcool, o Ruas falou, é uma droga também. Então acho que esse é um ponto importante pra gente começar o nosso papo. A gente tem um conjunto de substâncias que a gente chama de drogas, e aí no sentido pejorativo. Então a gente na nossa infância, estamos na casa dos 30 e tantos, 40, não, droga, tô fora, mãozinha e tudo mais. Proerd, mas ao mesmo tempo em que a gente entra nesse droga, tô fora, a gente tem um outro conjunto de substâncias que também tem efeitos no nosso sistema nervoso, que também tem efeitos no nosso corpo, que são ou legalizados ou vendidos em farmácias como drogas com efeito medicinal. Então, algumas com prescrição. Algumas com prescrição, outras não. Então a gente vive uma epidemia no Brasil de um conjunto de drogas, uma epidemia muito séria nos Estados Unidos de um outro tipo de drogas, que são os opioides, que são produzidos pela indústria farmacêutica e são comercializados nas farmácias e tudo mais. E que são bons usados dentro do seu... Isso. Dentro da prescrição. E aí a gente cai nesse contexto e nesse conceito do que qualquer substância que eu colocar no meu organismo vai ter um efeito nesse organismo. Seja um efeito positivo, seja um efeito negativo. E o que a gente sempre fez como sociedade, o que a gente faz hoje em dia, é que a gente faz um peso. Então, por exemplo, o Carlos Ruas está com dor de cabeça. Ele vai tomar o remédio para dor de cabeça. Por quê? Porque ele está com incômodo, ele vai tomar esse remédio, esse incômodo vai parar. Essa é a lógica. Tem que tomar 2. Às vezes você tem que tomar 2, porque senão a dor de cabeça não para. Só que uma coisa que você tem consciência é que esses remédios têm um efeito negativo no seu corpo. Tem. Ataca fígado, vai rim. atacar fígado. Se você lê a bula, então você nem toma. Porque vai atacar fígado, vai atacar rim, vai tomar isso. Em mim gera buraco no estômago, dor no estômago. Esse é o problema da minha mãe. A minha mãe, ela é doida de bula. Ela lê bula. Ela lê a bula inteira. Excelente. E aí ela joga... E aí ela coloca... Para de tomar. Ela para de tomar. Isso. Eu falo, mãe, você tem que tomar essa porra desse remédio. Eu falei assim, você leu a bula? Eu falei... Eles são obrigados a colocar isso na bula, porque teve um caso, sei lá onde, que não sei o que. Caso em 2 milhões, mas é. Exato, mas tem que colocar ela. Não, mas vai ser eu. Eu falei, não. E o que é importante é que quando a gente fala dessas drogas, existem drogas que são liberadas em farmácia que alteram a nossa consciência. Então a gente está dizendo agora, por exemplo, que a hora que você toma um antialérgico, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, você para de poder dirigir. Dirigir, você não pode dirigir. Pirula não pode dirigir quando toma certo remédio. Então você vai tomar o remédio, ele vai alterar a sua consciência. Interação medicamentosa. Você pode ter interação medicamentosa. Comentado aí, mas duas drogas juntas às vezes dá ruim. E isso, Ruas, a gente ainda tá falando das drogas que tem bula. Porque tem uma droga que não tem bula, que não vende nem na farmácia. E que a gente toma porque altera a nossa consciência, que é álcool. Cervejinha. Então, que você já leu alguma bula de cerveja? Não. Você chega ali não, tem lá só, tipo assim, composição. Isso. Malte. Mas tá escrito, milho, você compra uma cerveja, vem um papelzinho escrito dos efeitos colaterais da cerveja. Não. Então, também é uma substância que altera a sua consciência, no caso da cerveja, que você pode achar gostoso de tomar. Eu gosto do gosto do uísque, eu gosto do gosto da cerveja, eu gosto... São milenares, São milenares, então tem uma história. E isso altera a sua consciência. Você toma uma das razões por isso. A gente não precisa ser hipócrita de falar que não é isso. E que tem efeitos colaterais também. E essa droga, ela é liberada. Então essa droga vende em qualquer esquina. Um número, mais de 60 mil mortes por ano só na direção, só em volante. Por causa de álcool. Por causa de álcool. Álcool e volante geram 60 mil mortes por ano, que é mais que assassinatos. Então fica o número. Outros problemas. Sem contar outros problemas. Volante e álcool, 60 mil mortes por ano, que é mais que arma. Isso, no Brasil. Mais do que tiro. Então a discussão que se tem, a conversa que se tem, aí eu vou passar para o Marco, que eu já falei demais, que é, então tá bom. Então a gente tem um conjunto de drogas que eu vendo na farmácia. Eu tenho um conjunto de drogas que eu oficializo e vendo em qualquer esquina, que eu vendo no bar. E aí eu tenho um conjunto de drogas que, se a gente for pensar nessa lógica de alterar a consciência e de causar efeitos positivos e negativos, ela é a mesma lógica. Na minha visão de mundo, é a mesma lógica. Que eu vou pegar e falar assim, essa aqui eu como sociedade não quero. Então, esse conjunto aqui eu permito, eu tenho uma fábrica, eu tenho um monte de coisa, e esse conjunto aqui eu olho e falo assim, não, isso aqui não serve, isso vai ser perseguido, isso vai gerar violência, isso vai gerar um outro contexto social diferente do dono da cervejeira, que é um dos caras mais ricos do Brasil e que é recebido pelo presidente da República. Então, eu tenho esses caras produzindo um conjunto de drogas, esse cara produzindo outro, que na lógica eu não consigo muito diferenciar uma da outra. Eu tenho dificuldade.
de falar por que isso aqui é permitido e isso aqui não. Logicamente, eu não consigo. Do ponto de vista da substância, Do ponto não. de vista da substância social. da lógica, eu não consigo. Então é só uma divisão social. Por que essa divisão acontece e quais são os efeitos sociais dessa divisão? Acho que é a discussão que a gente podia ter hoje. Faz sentido isso? Faz. Né? Então por que Vamos lá, cerveja tem- rola? Mas nós não Tem falamos da coisas droga muito- que substitui o Rivotril até agora. Isso, a não minha. a sua. Sim, É. porque A você sua. Substituição substitui, de voltando ao Rivotril, papo do reduzindo Rivotril, no do começo. É. você Reduzindo- diminuiu o Rivotril, certo? Reduzir muito. E como? E Porque outra? acho que muitos que estão assistindo gostariam de reduzir o Rivotril Ou também. outras coisas, é. Exato. E mais do que isso, assim, de novo, não é nenhuma recomendação, nada, é para as pessoas pesquisarem, entenderem mais. O meu Rivotril, mais do que isso, eu estava começando a sentir mais necessidade. Com terapia, gente, tenho 4 médicos que cuidam só Só da sua cabeça. Só da minha cabeça, que nem a cabeça, porque também, né, Sim. é tudo, mas é isso mesmo. E aí, eu já vinha fazendo o uso de maconha, de CBD, então eu gosto de falar maconha, gente, é maconha. CBD é maconha, CBD é Marco. Mesmo maconha. gotinha que você tá tomando, pô. É uma planta, você prensa a planta, pega o óleo e joga na língua, é isso aí mesmo. Então, e eu aumentei o meu uso de CBD, eu basicamente dobrei a concentração, o CBD era tipo, sei lá, 100 não sei o que por miligrama, e ele passou pra 200 e pouco, não sei o que por miligrama, não lembro agora a medida aqui de cabeça, mas foi isso que aconteceu, e isso fez com que eu primeiro, parasse de aumentar o meu uso de Rivotril, porque eu tava notando que eu tava precisando de Rivotril pra dormir com alguma frequência. Alguma frequência era tipo 2, 3 vezes por semana. Tá ficando que eu já não dependente. gosto. E aí eu voltei, aumentando o CBD. O CBD me deixou mais estável, com menos necessidade do tal do Rivotril. E existem muitas vantagens de usar o CBD, né, cara? Em relação a como ele é feito, em relação aos efeitos que ele tem no meu corpo, como ele deixa. Por quê? Se a gente pensa no humor, o humor, ele, de uma pessoa que tá em crise, como eu tava, sem conseguir dormir e tal, crise de ansiedade, é a minha questão especialmente. Imagina que você tem um gráfico que faz assim, porque a crise de ansiedade, né, você tá assim, bem intenso pra cima, intenso pra baixo, intenso pra cima, intenso pra baixo. O Rivotril vem e faz assim, intenso pra cima, intenso pra baixo, virar uma linha. O que eu falo é que você morre. Você morre, mano. As coisas deixam de ser legais, você vai sair com uma pessoa que você gosta, não importa. Você não tá mais triste, você não tá mais tá com a feliz, sua você não tá mãe, nada. não importa. Eu acho esse medicamento, o Rivotril, uma merda, porque ele me mata, você fica morto. Te deixa dopado, meio lobotomizado. Isso, boa palavra. Já o CBD não, o CBD pega esse negócio que tá assim, ó, e ele reduz a amplitude da onda, Ele entendeu? faz o logaritmo do seu humor. Ele reduz a amplitude legal. da onda e você fica muito... Cara, Entendi. você ainda vai tem- conseguir você aproveitar ainda o bom tem e, emoções. mais importante, a parte ruim, você consegue descer sem se afundar. Então você fala, porra, eu tô triste, aqui esse problema tem uma questão aqui, eu vou lidar com ela, em vez de, esse problema aqui é uma merda, eu vou morrer, eu vou me... Sabe, assim, não. É assim... Você reduz a amplitude desse seu coisa de humor, se eu penso, né, que eu penso assim nesse gráfico, e isso melhora demais, cara, demais. E é isso, assim, aí tem todo um trabalho meu de acesso legalizado no Brasil, eu sou uma das pessoas que tem acesso Só legalizado deixa no eu Brasil, fazer que é parênteses complexo e rapidinho rico. que você já falou. Claro. Gente, ele falou 4 pessoas acompanhando o que acontece entre as orelhas dele. Nada Desde do que 2012. Nada do que o Marco tá contando aqui ele fez por conta, nada do que ele tá contando aqui ele fez sozinho. A gente não tá fazendo recomendação pra quem tá assistindo fazer nada. Então o Ruas, quando ele pergunta porque ele tem curiosidade. Se o Ruas quiser procurar essa alternativa, ele vai ter que procurar médicos O que eu recomendo? vão ajudar ele nesse Sim. processo. A gente não tá fazendo recomendação de nada. Então o Marco falou antes... Gente, tem os remédios para depressão, por exemplo, ajudam muitas pessoas. Não para de tomar nada, não faz nada sozinho, não tenta resolver seus problemas sozinho. Ninguém aqui tá recomendando que faça, assim como o Rivotril, que faça você isso. E eu uso o Rivotril. Rivotril, eu uso. você precisa de receita. Você precisa Isso. de receita. Pro que você ia contar agora, você também Sim. precisa de receita. Então, não faz nada sozinho, mas Isso continue. aí, não, desculpe. beleza, e é isso mesmo. E Você tava falando que você tem o uso legalizado de eu tenho uso legalizado, CBD. eu sou uma das pessoas que tem uso legalizado. Tem vários métodos no Brasil, vários caminhos. Basicamente, assim, o que eu recomendo, as pessoas devem estar em dúvida. A dúvida é, vai na internet e busca por associação canábica. Você vai achar, vai ter médicos que ajudam, vai ter médico a preço popular, vai ter como você pegar isso no postinho de saúde, se isso for possível aí na sua região. Vai ter ONG tentando te ajudar, vai ter acesso particular caro de R$600, de R$800 se você quiser e puder pagar por isso. Vai ter óleo vindo dos Estados Unidos, vai ter óleo produzido no Brasil, vai ter óleo produzido no Brasil em Pinheiros, vai ter óleo produzido no Brasil em João Pessoa, vai ter óleo produzido no Brasil no Paraná, Santa Catarina tem um monte. Então, assim, existe todo um ecossistema no Brasil que você pode acessar. É uma medicação com pontos bons e pontos... É uma medicação, tem coisas que de vários... Vai ter efeitos vai ter negativos, efeitos de inclusive. todos Vai os ter tipos, bula, exatamente. Vai ter bula. Exatamente. E outra, é muito importante, né? Cada pessoa
se conectar e ter um suporte muito grande, porque pra mim também nunca é sobre substância. Então, assim, terapia, cara, eu faço terapia desde 2012. É uma combinação de terapia com mudança de estilo de vida, com alimentação. Eu sou autista. Se eu me alimento de um jeito que não é muito adequado pra mim por muito tempo, então assim, eu posso passar um dia comendo hambúrguer, beleza. Mas se eu comer hambúrguer uns 3 dias, começa a zoar o meu humor. É muito louco. Se eu ficar 2 semanas sem fazer atividade física, começa a zoar. Então, assim, é um negócio completo. Nesse negócio completo, o CBD e a maconha com THC também, porque não pode demonizar o THC. As pessoas tem toda uma questão mais conservadora, eu diria, de dizer que... não pode deixar doidão, né? Impressionante. Isso. Que não pode deixar doidão. Ah, não, porque pra quem não sabe, o THC é teoricamente o que deixa doidão e CBD é o que tira a ansiedade. Não é exatamente isso não é verdade, mas é assim que se simplificou. E isso não é legal fazer essa divisão, a divisão completa. Eu acho que o pessoal, ele associa muito a questão da maconha com aquele maconheiro crônico, que você nunca vê o cara... realmente, de fato, né? O cara tá girando numa como é que se fala? Ele numa tá frequência, numa frequência, ele tá gerando uma frequência que é diferente. Então, às vezes, você chega e fala, cara, eu não consigo acompanhar, porque o cara tá fumado o tempo todo. E eu tenho uma série de questões sobre esse lado, porque assim, legal, ok, é isso mesmo, pode fazer mal individualmente pra uma pessoa, pode atrapalhar a vida dela e tal. Mas olha, eu tava com uma pessoa da minha família esses dias, nem vou expandir a pessoa, primeira vez que essa pessoa fumou, da minha família com a gente, assim, comigo e com outras pessoas da família, e eu falei, e ela fumou, ela deu uma couch locked, que é quando você fica no sofá assim, meio pá, um tempão, e beleza. Eu falei, isso aí é porque eu falei pra você não dar aquela terceira tragada e você deu. Imagina se você tivesse virado 2 garrafas de vodka. Você tinha morrido. Exato. Não, E tem uma outra lógica de normalização das coisas. Você que tá assistindo, e nós que estamos aqui, a gente tem amigo que toma cerveja todo dia. Todo dia. Tem amigo que chega em casa e toma um whiskinho todo dia. Chega em casa do trabalho, pra ficar menos desestressado, serve uma dosinha de whisky. Cara, se você for ver, eu acho uma coisa interessante, você vê filme, você vê novela. Mano, se eu bebesse o tanto que esses caras bebem... Fudeu. Não dá. Não, os caras chegam em qualquer lugar, pegam um uísque. Eu falei, mano, os caras tomam uísque o dia inteiro, durante o dia, até não sei o que, eu falo... Todos os dias você fala, mano, você tá louco. Sim. Eu até acredito que no leste europeu, de fato, tenha, né? Porque tem toda aquela cultura da vodka, do não sei o quê, mas, cara, mesmo assim, cara, imagina se eu bebesse o tanto que bebe em novela e filme, eu ia me arrastar no chão. Nossa senhora. Porque não dá, cara. Muita bebida. Eu considero uma das maiores hipocrisias do mundo, a pessoa satanizar a maconha tomando sua cerveja, o seu uísque. Mas é comum. Porque a proibição da maconha foi política. Pois não teve nada de O avaliação. problema não é a maconha. Política racial, exatamente. O fato da criminalização dela ter ido pra ilegalidade. Então ela vai pro submundo. Você sabia que foi o Rio de Janeiro o primeiro lugar do mundo? Não foi os Estados Unidos. O primeiro lugar no mundo chama Fumo de Pango, um prefeito, governador, sei lá como ele era chamado na época, do Rio de Janeiro, de Guanabara e tal, que proibiu o fumo de pango, e aí... Eles aprenderam nos Estados Unidos com essa experiência do Brasil, porque sempre teve esse intercâmbio muito grande entre as políticas raciais de Brasil e Estados Unidos, por mais que isso não seja muito discutido, mas isso aí foi fumo de pango, pode procurar, Brasil, primeiro lugar no mundo, terrível. Primeiro lugar do mundo, assim, né, essa é a história contada, é lógico que eventualmente você pode achar um reino que proibiu em algum lugar, mas nessa nossa linha... É o Rio de Janeiro que gera os Estados Unidos, mano. Muito porque louco. O foda é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, a proibição da maconha, que agora tão revertendo, né? Estado por estado, mas tá caindo aos poucos. Sim. A maconha, nos Estados Unidos, tá escrito na lei, é a droga de latino? Não, negros, latinos e vietnamitas. Isso, acho que eles falavam dos chineses na época com um termo racista, acho que era isso. Tipo, negros, latinos e vietnamitas. Eu falo... Pra começar, eu fico na minha cabeça e falo assim, por que os vietnamitas, né? Porque a gente já normaliza e fala assim, tá bom, os negros e os latinos é uma população que realmente grande a gente tá acostumado a ver. Né? Pô, meter os vietnamitas ali no meio. Mas, tipo... Era pra prender eles, né? Não, exato. O cara que escreveu a lei, por algum motivo, porque disse que foi da cabeça do cara. O cara fala assim, não, eu preciso gerir de alguma forma... assim, controlar socialmente. Pra controlar socialmente, porque acho que tinha acabado a lei seca, alguma coisa assim, né? Foi o fim que os caras liberaram o álcool de novo. Mesmo, 32, 31. Aí os caras tiveram que falar... A justificativa é racial e não é, tipo, lacração, não sei o quê. Tá escrito. Não, está no papel.
Está no fucking papel. E no Brasil chama fumo de pango, que é o fumo do negro. Também. Tá no papel, é muito louco essa E eu acho muito estranha essa história. Eu acho muito curiosa, não estranha. E é uma coisa estranha, porque a maconha já tinha na Europa também. A maconha tinha no mundo. As velas que chegaram no Brasil eram feitas de maconha. As velas das 3 lá, das caravelas, eram feitas de cânhamo. E eles traziam semente. E essa história dos Estados Unidos, eu acho que ela é muito emblemática, porque, olha vamos pensar nessa lógica. Eu tenho uma outra pergunta pra fazer pro Marco, mas eles fazem um bloqueio de álcool. Então eles olham pro álcool e falam, álcool é um problema. E aí eles fazem uma proibição de álcool nos Estados Unidos. E isso gera o crescimento da máfia nos Estados Unidos. Isso gera guerra de defesa da polícia lutando contra isso. Inventa a lavagem de dinheiro. Isso inventa a lavagem de dinheiro. O Al Capone, ele era um mafioso ligado ao álcool, certo? Sim. E aí eles falam assim, tá bom, proibir o álcool não deu certo. A guerra ao álcool não funcionou. As pessoas continuaram bebendo, as pessoas continuaram se drogando com álcool. A única coisa que a guerra ao álcool fez foi aumentar a violência. Enriquecer bandido. E enriquecer bandido. Como que você resolve isso? Você libera o álcool, cria legislação, controla, e aí você não tem mais a guerra ao álcool. E ainda gera imposto. Até hoje não pode beber na rua nos Estados Unidos por causa disso aí. Por causa Até hoje. Mas olha só, aí eles saem... Também aquela coisa, não pode beber na rua mostrando rótulo. Você pode beber na rua nos Estados Unidos. Com saco marrom em volta. Com saco marrom Eu acho que não pode nem com saco. Eles usam pra poder disfarçar, mas não pode nem com saco. E aí o que eu acho curioso... Eu faço que nem eu vou fazer... Não, eu vou ficar e o que eu acho curioso é que logo depois que isso não dá certo, não deu, eles tentaram proibir e não deu certo. Eles pegam outro conjunto de substâncias pra fazer a mesma coisa. E estão percebendo que não deu certo. E gera o mesmo resultado. E gera o mesmo resultado negativo, cara. E tem gente que ainda fala, não, mas é a droga do crime. E o que vai acontecer se liberar? Cara, é exatamente por ser ilegal que virou a droga do crime. Exato, cara. Porque o problema não é a maconha, é um produto que você torna ilegal. Exato. Tira a maconha, bota outra coisa no lugar. O resultado chocolate, faz chocolate. Vamos fazer criminaliza o chocolate. Daqui a pouco vai estar no crime, vai ter máfia, vai ter crime. Já literalmente existiu. Criminaliza o café, é guerra mundial. Exato! Olha lá o Fábio até levanta a cabeça assim, ó. É isso, cara. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.